Senhor Presidente, senhores deputados, hoje estamos a discutir neste Parlamento um relatório que levou 2 anos, com conclusões muito aquém do desejado, do esperado, sobretudo da realidade, relatório que ficou por ouvir muitas entidades por recusa da Comissão presidida por este PSD. A Comissão de Inquérito tinha por missão determinar e clarificar, em definitivo, um conjunto de suspeições relativo às parcerias público-privadas na via litoral e via expresso, o que, infelizmente, passados 24 meses de comissão, não foi capaz de cumprir com a missão nem com os objetivos propostos, do quais destacava-se 2 das 3 principais propostas. Ficou por clarificar, no nosso entender, o objetivo de apurar os efeitos das contrapartidas para o setor público decorrente dos contratos celebrados e das eventuais responsabilidades decorrentes dos atos administrativos dos respectivos contratos. Senhor Presidente, senhores deputados, estas 2 concessões, em termos práticos, como parcerias público-privadas, foram classificadas pelo Tribunal de Contas concessões sem risco relevantes para os parceiros privados, repito, sem risco relevantes para os parceiros privados, não transferem riscos de tráfego para estes e comportam uma elevada taxa de rentabilidade interna, a chamada TIR. O que está aqui em causa, senhores deputados, foram 2 contratos ruinosos. Repito, 2 contratos ruinosos, altamente penalizadores para a região autónoma da Madeira, celebrados e assinados em 2012 e 2004, com concessões por 25 anos, sem na altura terem a preocupação de elaborarem estudos de impacto orçamental nas contas da região nos 25 anos seguintes. Apenas foi feito estudos pelos interessados, repito, apenas foram feitos estudos pelos interessados, aliás, pelas entidades financeiras, que são em simultâneo sócias do consórcio, onde a principal preocupação desse estudo foi os impactos financeiros nos orçamentos regionais, se o Governo Regional lançasse a obra e se responsabilizasse pela manutenção, onde teria menos custos para o erário público. Aqui o interesse era que o Governo Regional não fizesse a manutenção. Claro que a manutenção é feita pelo consórcio, como é lógico. Na realidade, comprova-se ao contrário, com elevadíssimos custos para os orçamentos regionais. Ao contrário das entidades financeiras com interesse no consórcio, o Tribunal de Contas sempre mostrou alguma desconfiança relativamente a este projeto, pelo simples facto do contrato subjacente ao projeto não estar sujeito a visto prévio daquelas entidades e constituir uma solução jurídica completamente nova no quadro legal vigente para as PPPs. Senhor Presidente, senhores deputados, quero recordar neste debate alguns números sobre os 2 contratos ruinosos que penaliza gravemente a região autónoma da Madeira. As 2 obras, via litoral e via expresso, executadas integralmente pelo Governo Regional, com apoios comunitários e com a respectiva comparticipação da região, custaram apenas 574 milhões de euros. 574 milhões de euros. Hoje, já foram pagas até 2013 um valor de 901 milhões de euros. Custou 74 milhões, hoje já foram pagas 901 milhões de euros, dos quais 139 milhões foram pagos do orçamento de 2013. Senhores deputados e Senhor Presidente, hoje ainda falta pagar, repito, ainda falta pagar 1,7 mil milhões de euros, que termina apenas em 2029. Como disse atrás, as 2 obras custaram 574 milhões, no seu términos vai custar ao erário público a soma de 2,6 mil milhões de euros. Em 2029, estas 2 obras vai custar ao erário público 2,6 mil milhões de euros, custando 4,6 vezes a mais, 4,6 vezes a mais do custo inicial. Isto é, em média, nos 25 anos, pagaremos cerca de 107 milhões de euros em cada ano. Pagamos a mais
84 milhões de euros em cada ano daquilo que custou inicialmente estas duas obras. Aliás, estamos a pagar a mais 84 milhões pela celebração desses dois contratos, que teve na altura um único objetivo: injetar dinheiro no orçamento regional, não existindo nenhum estudo sobre o custo-benefício dessa operação, o seu impacto nas gerações futuras e nos próprios orçamentos regionais. Senhor Presidente e Senhores Deputados, pela minha formação, defendo a iniciativa privada, defendo as concessões a terceiros e a maximização do lucro das empresas privadas. Não defendo é a forma como foram assinados dois contratos de concessão e da forma como foram elaborados, prejudicando e penalizando exclusivamente a região autónoma da Madeira. Quero também falar sobre alguns valores que as sociedades via litoral e via expresso relativo ao primeiro trimestre de 2014. Os resultados operacionais acumulados até 31 de março de 2014 foram de 7,3 milhões na via litoral, 6,2 milhões na via expresso, num total das duas de 13,5 milhões de resultados operacionais, com o EBITDA das duas empresas na ordem de 20 milhões. Vejam só no primeiro trimestre estas duas empresas tiveram de EBITDA 20,3 milhões de euros apenas do primeiro trimestre. Na análise que fiz também aos dois balanços das duas empresas no primeiro trimestre deste ano, encontrei rubricas financiadas e da forma obscena. Financiamentos obtidos, vejam só, financiamentos obtidos no balanço de 178 milhões na via litoral e 232 milhões na via expresso, financiamentos que foram realizados muito depois à celebração dos contratos de concessão, o que não se previa inicialmente, com uma responsabilidade direta no endividamento desta região, no mínimo da ordem da sua participação nas duas empresas, na percentagem de 20%. Não é também aceitável que estas duas empresas tenham a taxa interna de rentabilidade acima do razoável, que atinge percentagens na ordem dos 13% a 14%, quando a nível nacional não ultrapassam os 7% a 8% e que prejudicam e que sejam financiadas com verba dos nossos impostos paga pelos madeirenses. Sendo assim, é urgente a sua renegociação das concessões, com o objetivo de reduzir as atuais tiros, permitir a redução de todos os custos com a manutenção das vias, baixando assim as suas despesas correntes, garantindo sempre a segurança e a conservação destas mesmas vias. O que se pede apenas é o cumprimento da medida número 70 do PAEF, onde existe a obrigação de renegociar essas mesmas parcerias com três grandes objetivos: reduzir o serviço da dívida, reduzindo em cerca de 25% a 30% o valor atual das rendas pagas, reduzir os custos com a sua manutenção, reduzir e baixar as taxas internas de rentabilidade nas duas empresas. Senhor Presidente e Senhores Deputados, é urgente que este Governo seja capaz de renegociar com todos os parceiros, com o objetivo de baixar a transferência anual, que em 2014 será de 39 milhões de euros, o que se pretende é reduzir no mínimo este valor, retirando 35 milhões dessa verba. Aproveito para perguntar à bancada do PSD para quando a entrega... Sr. Presidente, gostaria que me permitisse mais um minutinho. Gostaria de perguntar à bancada do PSD para quando a entrega do relatório solicitado à Unidade Técnica de Apoio a Projetos da Assembleia da República, já que passaram 2 anos e nada se conhece e nada se sabe sobre esse mesmo relatório. Para terminar, perguntava aos senhores deputados e deixava 2 perguntas. Para quando o cumprimento do PAEF, visto que já se passou 2 anos? A segunda pergunta, por que razão que este Governo Regional teima em esconder este negócio ruinoso para os madeirenses? O Governo Regional já pensou a quantidade de instituições que fazem muita falta, os 35 milhões, se este Governo Regional fosse capaz de renegociar há 2 anos atrás, reduzindo
a renda mensal que este Orçamento Regional paga, cerca de 39 milhões que estão previstos para 2014, e da poupança que seria para a região autónoma da Madeira, que é retirado dos nossos impostos pagos pelos madeirenses. Muito obrigado.